Tá travando demais a live, mestre. Eu tô percebendo, Marombeiro Mirim. É porque nós estamos nos dados móveis, mas na realidade os dados móveis sempre funcionou bem aqui, né? A maldade das pessoas mesmo. Mas fazer o que, Marombeiro Mirim? É diante dessa dificuldade que as coisas acontecem. Né, quando a gente tá aqui, eu falei, a gente tá posicionado na frente do portão, Marubé, não tem muito o que se fazer, senão permanecer e conspirar para que as coisas aconteçam. Nosso amigo Menorzinho, seja bem-vindo. Olá, nosso amigo de menor. Desconectar o canal de menor, que é mais simples, e vamos ficar só no canal de maior. Nosso amigo Xing, seja bem-vindo, nosso amigo Xing, como é que... Ah, o nosso Wi-Fi voltou. Porque eu acho que o Wi-Fi voltou, Marombeiro Mirim. Vamos ver se voltou. Se o Wi-Fi voltou, fica mais fácil. Mas não importa, Marombeiro Mirim. Se aconteceu... desce a mão, não tem assim, foi sem querer, não, desce a mão, né? Não é aquilo que, não existe o não sei. Nós vamos lá, Taca 447, nosso amigo Taca, também, canal Taca 77. Vamos ver, se pegar, pegou, se não pegar, tá tirando print. Não, eu acho, parece que o Wi-Fi voltou, se o Wi-Fi voltou, menos mal. Mas aquilo que eu falei pra você, Marombeiro Mirim, se meteu a mão, se quis um problema, um rolinho, tem que acontecer do mesmo. Não é assunto. Pronto, engatou no Wi-Fi, mas de qualquer coisa aqui, ó. Já tá de sobreaviso aqui os nossos dados móveis, talvez dê uma melhoradinha. Então, vamos lá. Conectado no momento a Nokia C30. Agora ficou bom, sim. Retornou o Wi-Fi, Marombeiro Mirim. E aquilo que eu falo pra você, bom, o sujeito quis o problema, buscou o problema, deixa o problema acontecer. Não é. É assim sim, Marombeiro Mirim. Entendeu? É a coisa mais simples, né? E principalmente no dia de hoje, a gente preparadinho, arrumadinho pra trabalhar, né? O que não tem trabalho pra gente? Tem que ter trabalho pra gente sim. Ué, 364 dias sem trabalhar, o dia que eu venho arrumadinho, de banho tomado pra trabalhar, tem que ter trabalho. A gente vai trabalhar contra o vento. Obrigado, nosso amigo Sam Patrick. Muito obrigado pela... Obrigado pelo bom de jogo, nosso amigo Sam Patrick. Obrigado pelo JJ. Tic-tac, 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 tic-tac. Olha a faca. Não, mexe com o que aqui? Mas, mestre, por que tu só tá falando olha a faca quando tu tá 1 milímetro? 1 milímetro do adversário. É porque o Gigi mandou. O Gigi falou, não, é do jeito que eu fiz. É do jeito que eu fiz e acabou. Eu que mando aqui em tudo agora. Eu que tenho o trono aqui do Oiabum, né? Do clã da máfia. Então é do jeito que eu fiz. Então eu ensino aqui, ó, os nossos empreiteiros aqui, ó. Ó, os britadores, ó. Vamos fazer o barulho da britadeira? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Os gorilas sacudindo a gelo agora. Exatamente isso. Então o Gigi ele mandou, aquilo que o Gigi manda é uma lei, é uma ordem, né? Então eu só tô ensinando, ó, pessoal, não entra como se estivesse entrando dentro do bar, mete o pé na porta, né? Chega pertinho, assim, ó, quando tiver a diferença, assim, de 1 milímetrozinho, aí você fala, não dá chance nenhuma de defesa.
Obrigado, nosso amigo Sam Patrick. Nosso amigo Sam Patrick, que você foi lembrado lá na nossa live. Apenas se lembre, né? A chave, né? O elixir da juventude é mente sã, corpo sano e Espírito Santo. Nosso amigo Sam Patrick, eu sei que você já faz, porque o corpo já diz muita coisa, né? É um bom treino, bom descanso, né? E uma boa alimentação já é a chave de todas as coisas, né? Todas as coisas começam lá pelo intestino, né? O intestino, a absorção, a distribuição. Então, se você cuida dos seus intestinos, o exercício físico, ele serve também para fazer a mobilidade, o intestino, a lubrificação, a água, entendeu? Então, tudo se inicia lá dentro, né? E iniciado lá dentro, todas as mudanças, né, na carapaça de fora se tornam mais fáceis. Mas isso eu sei que você faz porque o corpo já diz muita coisa. 1,91 m, né? Com essa massa muscular só tem um significado, que as coisas estão, ó, de vento em popa. Nosso amigo usuário 123, seja bem-vindo, nosso amigo usuário 123. Gostei desse nome. Eu gostei desse nome, usuário 123. Merece até um personagem. Né? Tem uns nomes aí que eu guardo comigo, que eu nunca esqueci. Tem um tal, né? Só entrou na live uma vez, nos deu presenteamento, chamava Raid Ruim. Raid Ruim, que nome bonito, né? Raid Ruim. Nosso amigo Gui, salve nosso amigo Gui. Dá um mortal aí, mestre. Então vamos dar um mortal com o nosso Nunchaku. Tá, um mortal dado, nosso amigo Raid Ruim, nosso amigo BH. Pessoal, vocês não percebem não que eu tô sentado aqui na minha cama? Tô sentado na minha cama, eu tô cercado aqui por 4 montanhas intransponíveis, ó. Só tem pra cima, e mesmo assim pra cima ainda tem coisa que é onde tá sendo pendurado, né? Parece um cortador de grama que tá pendurado o nosso pau de selfie, Marombeiro Mirim. Neste, cadê a torneira? Marombeiro Mirim, boa pergunta. Desde que quando começou a novela Vale Tudo, a minha torneira sumiu do nosso kit de defesa pessoal, do marombeiro faixa rosa de defesa pessoal do marombeiro pobre. Muito provavelmente, né, diante de tantos testemunhos, foi a nossa amiga Maria de Fátima, entendeu? Né? O que ela não faz por sucesso? Tá virando até triatleta agora, né? Eu pensava que vagabundo não gostava de trabalhar, né? Mas ela tá querendo virar triatleta para conquistar o que tem de bonitinha, né? Tem de coisa ruim dentro dela, daquela menina. Obrigado, nosso amigo Redinho. Muito obrigado pela... Obrigado pela rosa, nosso amigo Redinho. Seja bem-vindo, nosso moderador Redinho. Primeira vez que eu vi o nosso amigo Redinho numa live. A live do nosso amigo Redinho é muito boa. É muito boa, eu já vi live anterior e não achei... Né, muito provavelmente, ou mudou o celular ou melhorou a iluminação. Seja bem-vindo, nosso amigo Redinho, Redfly. Seja bem-vindo, nosso amigo Redfly. Sejam bem-vindos aos ensinamentos do mestre Yutaka. Boa, nosso amigo Redinho. Tec na telinha. Quanto mais coraçãozinho fluindo, mais sangue oxigenado. Subiram pela jugula, né, do trabalhador, Taka, amigão de todos vocês. Faz o L, edit, OFC. Opa, irmão. Vocês vão dizer que a queda do meu Wi-Fi é por causa do faz o L, né? Tudo que vocês fazem o L, né? Eu tenho um vídeo, né? E pra ser sincero, eu não me misturo muito com esse negócio, não. Mas às vezes eu rio, sem querer eu acabo rindo, né? É de uma gatinha, né? Aí a gatinha, ela fala... Ela é como se ela estivesse numa reunião de viciados, né? De alcoólatras anônimos. Ela fala, o meu vício é simplesmente tudo aquilo que as pessoas dizem, eu mando fazer o L. Aí daqui a pouco foi o outro gato. Bom, o meu vício é exatamente, né? Eu bebo muito café, mas depois que o café ficou caro, aí a gatinha faz o L. Como se a culpa, né, fosse disso, né? Como se a culpa fosse do presidente. Não, eu quero, né? Eu prometi um monte de coisa, né? Eu botei meu nome, né? E a culpa é minha que tá acontecendo isso, né? Eu acredito que não é não, Marombeiro. É aquilo que eu falo pra você, a forte oposição, as pessoas, os contrários, né? Trabalhando. Mesmo porque o presidente, Lula, ele é presidente do povo, ele não é presidente do sistema. Gostei, pra ser sincero, nosso amigo Redinho,
né? Eu queria até ficar mais, né? Mas por questão de gratidão, por você sempre visitar a nossa live, presentear, eu não vou presentear, não vou devolver. Aquilo que eu falo, não vou devolver aquilo que você me presenteou, né? Mas fica lá, dá uma moderada, alguma coisa assim. Mas eu tava bem na edição, né? Eu tava na edição dos vídeos. Né? E quando eu edito o vídeo, o que eu faço? Eu já curto, compartilho, faço essas coisas todas para tentar gerar algum engajamento. Se dá certo ou não dá, eu não sei, né? Mas é a minha prática. Aí quando eu terminei, você já tinha terminado a live. Mas na próxima vez eu fico lá um pouquinho, né? Sem problema nenhum, trabalho de moderador. Só não vou devolver os presentes, entendeu? Nosso amigo Voto. Mestre, como chegar numa mulher? Bom, ó, aqui. Eu tô aqui basicamente para chegar numa mulher. Como assim, mestre? Como chegar numa mulher vestido de peão? Né? Exatamente, ó, no dia 1º de maio, né, os 364 dias que eu pensei para trabalhar, eu trabalho aqui no dia do trabalho. Então eu me organizei. Exatamente, tudo que você precisa para trabalhar, ó, eu trouxe aqui, ó. Tudo que eu preciso para trabalhar, eu trouxe. Luva, ó, aquilo que precisa derrubar, né, o currículo, tudo que precisa para trabalhar, eu trouxe. E exatamente aquilo que você precisa entender para chegar numa mulher. Você precisa estar qualificado, né? Não é aquilo que eu vejo as pessoas, vai lá e diz o que tá no seu coração, os idiotas falam isso. Aí quando tu chega lá, tu não sabe, a menina é de direita, tu fala coisa de esquerda, você gosta do Che Guevara, né? É a mesma coisa, ela vomitar e cuspir. Entendeu? Então, para chegar numa mina, você precisa entender sobre Sun Tzu, a arte da guerra, quando ele disse que saiba quem é você e saiba quem é o oponente, você nunca será derrotado. Saiba quem é você e não saiba quem é o oponente, é 50-50, 50 para cada um, Marobeiro Mirim. Agora, não saiba quem é você e não saiba quem é o oponente, só celebrará a derrota, entendeu? Então você sabe quem é você, mas aí você precisa entender quem é ela. E entendendo quem é ela, você se qualifica. Entendeu? Levando, mostrando, bom, ela gosta de vermelho, eu vou de rosa pra quê? Eu vou de vermelho. Ela é de Flamengo, eu vou ler, eu mesmo sendo vascaína, eu vou ler as escalações do Flamengo campeão, a Copa União, e se é do esporte ou do coisa assim. Se ela é de direita, eu vou entender mensagem de direita. Se ela é de esquerda, eu vou entender metade de esquerda. A religião, se ela é católica, se ela é espírita, né? Se ela é budista, eu vou compreender a ação pra o quê, ó? Preparado, ó, já tudo no currículo, ó, meu currículo aqui, o podão de cortar cana, né, ó, aqueles que estão predestinados à queda, capacete, né, luva, tudo aqui, ó, o garfo, nosso garfo do Satanás, pra gente comer a nossa marmitinha, tudo organizadinho. Quando você tem isso, né, é aquilo que eu falo pra você. Aí você tá lidando com outro ser humano, sucessivo a desejos e paixões igual a você, mas aí já depende dela. A tua parte você tá fazendo já, entendeu? Então é exatamente isso. 364 dias pensando no trabalho, pro dia 1º de maio, que ninguém tá trabalhando, você chegar com toda a disposição para trabalhar, sem chance nenhuma de defesa. Sem chance nenhuma de defesa. É contra o vento, é descalço e sem camisa, dentro do inverno rigoroso do Polo Norte, entenderam? Nosso amigo Gabriel, Foguinho, alguém, seja bem-vindo, nosso amigo Foguinho. Nosso amigo fala trabalhador, hein? Exatamente isso, exatamente. Estamos aqui para trabalhar, exatamente. Tanto que o Wi-Fi caiu, eu falei, não, vai ser contra o vento mesmo. Vai ser contra o vento mesmo. A gente veio trabalhar, né? A gente ficou 364 dias para exatamente no dia 1º trabalhar. Enquanto, exatamente aquilo que a sabedoria diz, né? Enquanto, né, aqueles dormem, você trabalha, você estuda. Enquanto eles descansam, você trabalha, você estuda e automaticamente você viverá exatamente, né, aquilo que eles não viverão. Nosso amigo G, Satanás, exatamente, esse é o garfinho de Satanás, é o nosso garfinho de marmita, juiz 24 horas, que eu falo pra você, aquele que assina todas as sentenças, é por isso que ele tem formato, ó. Qualquer dia ainda vou quebrar meu dente, né? É por isso que ele já vem até com as assinaturas, assina todas as coisas. Inclusive o tema da nossa live de hoje, ó, é baseado nesse desenho aqui. Esse desenho é o tema da nossa live de hoje, né? É os 4 garfos, né?
fincado para todos os lados, para todos os pontos cardeais. Entendeu? Mestre, mas isso aí não é errado? Você não trabalha nenhum dia, e no dia do trabalho tu vem infernizar a vida dos outros querendo trabalhar? Bom, de cabeça para baixo, o que você vê? De cabeça para baixo, você vê uma pessoa tentando bater asa com garfo. Entendeu? Não é, o garfo não foi feito para bater asa, o garfo foi feito para ser fincado exatamente dentro da nossa terra. Nosso amigo Gabriel, demorou, hein, nosso amigo Gabriel, né? Não quis ser bem, não. Como assim? Curtam a live. Seja bem-vinda a nossa amiga Regiane. Seja bem-vinda a nossa amiga Regiane, nosso amigo Caixinho, nosso amigo Moon. Obrigado, nossa amiga Magali. Nossa amiga Magali. Obrigado pelo bom, pelo ticolé. Obrigado, nosso amigo. Obrigado pela obrigado pela rosa. Mestre, trouxe meu pai para andar de cavalo e almoçar fora nesse dia especial para ele. É exatamente isso. Fala assim, pai, você sabe que eu fico o tempo todo lá na live, né? Eu e o marombeiro dentro das nossas filosofias, né? E a gente trabalha pouco, né? Mas a gente conversa muito, né? Mas o senhor é um trabalhador. Então, merece o quê? Merece o quê? Uma salva de palmas. Nosso amigo Kaique, bom dia, nosso amigo Kaique. E rapaziada, tec-tec na telinha, tec-tec na telinha, tec-tec na telinha. Quanto mais coraçãozinho fluindo, mais sangue oxigenado subindo pela jugula do marombeiro. Por que você tirou o capacete, mano? Ele tá tão bonito. Porque é quente pra caraca, mano. Daqui a pouco eu escorrendo uma cachoeira. Eu fico até com medo de ficar com uma frieira na cabeça, né? Mas vamos botar. Pronto, não fica tão feio não, né? Até que é bonitinho. É assim que eu volto dentro do ônibus, marombeiro. Quando eu tô trabalhando, eu volto dentro do ônibus. Por quê? Isso aqui é a prova de assalto. Entendeu? Quando você tá andando dentro de um ônibus, quando você tá vindo embora no escuro, essa roupa aqui que eu tô é a prova de assalto. Todo bandido já trabalhou na construção civil. Então ele sabe exatamente o que tem dentro da tua bolsa. Tem uma marmita suja, né, um monte de roupa suja, uma toalhinha e uma garrafinha d'água. Muito provavelmente aquele celular mais esquisito do universo. Então ele fala, não vou perder meu tempo aqui, né? Mesmo porque é um pedreiro, existe a chance dele reagir também, me atacar, me morder, né? Então eu vou assaltar a menininha ali, a menininha, a senhorinha, que é muito mais simples. Então essa roupa aqui, ela é quase a prova de assalto. Sem contar que dentro do ônibus cheio, né? Quando as pessoas bate não bate na tua cabeça, né? As pessoas com bolsa batendo na tua cabeça. Então é assim, exatamente assim que eu volto dentro do ônibus. Entendeu? Mestre, você já leu as Meditações de Marco Aurélio? Eu nunca. Se eu não me engano, dentro do livro do Toro Bebê, existem alguns pensamentos de Marco Aurélio, né? Mas eu nunca li diretamente as Meditações de Marco Aurélio, não. Bom dia, nosso treinador Mori. Sawadika, nosso amigo treinador Mori. Pessoal, não esqueça de curtir o canal do nosso amigo treinador Mori, né? Ele só tá esperando chegar aos 10k para ele começar a abrir live, né? Nosso amigo treinador Mori é representante direto do mestre Paranod Sunshine, né? Aquele da luta do século. Da luta do século, olha lá, da Tailândia, né? Então, pessoal, né? Vamos curtir e compartilhar o canal do nosso amigo, né? Treinador Mori. Fisiculturista também, conheci o nosso amigo treinador Mori no Japão quando ele era fisiculturista, um dos maiores braços que eu conheci, 48 de braço. Entendeu? Gratidão, nosso amigo treinador Mori. Sawadika. Mestre, como se tornar sábio igual a você? Bom, é aquilo que eu digo para vocês, né? De onde vem minha sabedoria? Né? A felicidade, ela é salutar para todos nós, mas somente o que? A dor é aquilo que robustece o seu espírito. Então você entende que muitas das vezes, né, você querendo agradar ao mundo, as pessoas te batiam e você só sentia dor até o momento, bom, eu acho que eu vou botar o capacete do Magneto aqui. Aí quando você bota o capacete do Magneto, ó, aí quando as pessoas começam a bater, azar o delas, né, acaba não recebendo aquilo que vieram buscar. Que era exatamente, né, eu me importar com a ação delas na minha vida. E é exatamente quando você passa a transformar as coisas, não em peso, mas em combustível, marombeiro mirim. Esse é o meu parâmetro de sabedoria. Esse é o parâmetro de sabedoria gratuito para todos nós.
Lembra, a felicidade ela é salutar na vida de todos nós, mas somente a dor robustece o espírito. Então, através da sua dor, se você caiu, você aprendeu a levantar, você sabe levantar outras pessoas e também tem um parâmetro de sabedoria. Conhecimento e sabedoria é diferente. Conhecimento é você saber que tomate é fruta. Sabedoria é não misturá-lo na salada de fruta. Entendeu? Então, a partir do momento que você percebeu, pô, todas as vezes que eu venho arrumadinho, né, impecável, de camiseta branca, eu sou assaltado. Né, parece até um patinho de stand de tiro. Mas quando eu saio lá, né, parecendo um cangaceiro, né, de capacete, com isso aqui, né, os assaltantes passam perto de mim, olha, até se arrepia. Né? Então você está percebendo que conhecimento é entender que tomate é fruta. Sabedoria é não misturá-lo na salada de fruta. E tem gente que insiste. Ah, não, eu não vou botar a roupa do cangaceiro, nem que me mate para vir embora, mas é a única opção que você tem quando você passa ali no vale da sombra da morte. Caso contrário, você acaba se tornando o quê? Um chamarisco. Entendeu? Eu nunca fui assaltado. Voltando de madrugada, meia hora, 2 horas da manhã, com esse capacete na orelha, roupa de trabalhador, serviçal, mas nunca foi assaltado. Nunca. Agora vai botar uma roupinha branca, uma roupinha bonitinha, né? Cavadinha, todas assim, assaltado. Entende? Nossa amiga Luana Júlia, seja bem-vinda, nossa amiga Luana Júlia. Mestre, você é um cara socialmente ativo ou prefere não socializar muito? Nossa amiga Luana Júlia, nenhum nem outro. Sempre depende da energia que eu estou trabalhando dentro de mim. Então, quando eu trabalho a energia introvertida, fica eu com o meu eu mesmo. Aí eu vou acumulando essa energia e vou vivendo esse momento. Eu fico muito introvertido. Fico com uma tartaruga recolhida dentro do casco. Né? Agora, quando eu trabalho a energia extrovertida, também fico exagerado. Aí eu deixo de ser tartaruga e me torno no quê? Me torno, digamos, num lobo? Não. Diz num animal assim, num vira-lata. Entendeu? Então eu tô todo lugar. Muito provavelmente, se eu tivesse trabalhando a minha energia extrovertida hoje em dia, tava me arrumando pra ir lá para o show da Lady Gaga. Sozinho. Né? Me arrumando, botando botina, fazendo essas coisas para o show da Lady Gaga, sozinho. Ia lá, dançava, depois ia passar a tomar uma cerveja, ia fazer amizade com as pessoas, né? Daqui a pouco eu tava emendando lá pro Copacabana, por um monte de lugar, aí depois, que hora eu ia chegar, só o diabo sabe. Entendeu? Então, tem o meu lado introvertido, que é esse trancado dentro do casco de tartaruga, e tem um lado extrovertido, que só me dá dor de cabeça, na maior parte das vezes, muitos gastos, né? Muita dificuldade. Então, eu tenho esses dois lados, nossa amiga Luana Júlia. Então é tudo uma questão de energia. É aquilo que eu ensino para vocês. Aquilo que eu ensino para vocês é baseado exatamente dentro desses dois lados. Ah, mestre, eu sou tímido. Bom, se você é tímido, você já era para estar se arrumando por show da Lady Gaga. Vai lá, vai dançar, vai fazer amizade, cuidado para não ser assaltado, né? Porque geralmente Madonna, Lady Gaga, né? As pessoas sabem que é um povo assim que não reage muito, é um povo mais frágil. Diferente, se eu fosse o show do Nirvana, do Sepultura, né? Aquele monte de gente violenta, cheio de ponta, né? Automaticamente é menos visado, que reagem mais. Então, é exatamente isso. Nosso amigo Pur Angstrom, seja bem-vindo, nosso amigo Pur. Como é que vai você? Eu vim aqui só pra te ver. Nosso amigo Pur, onde vai? Nosso amigo Pur, será que você tem um emprego pra gente aí, ó? Esse aqui é o nosso currículo vitae, nosso podão de cortar cana. Isso aqui é que a gente faz, ó, né? A gente faz trabalho, né, de derrubar coisa. Entendeu? Esse é o nosso currículo. Mestre, você já leu A Brevidade da Vida, de Sêneca? Não tenho noção, para ser sincero, eu nunca li um livro completo assim, porque eu nunca tive dinheiro para comprar. Os livros que eu leio é aqueles que eu encontro pelo sebo, alguma coisa assim, Filosofia de Lao Tzu, Lao Tzu, Tao Te Ching, a Arte da Guerra, né? O único livro que eu comprei verdadeiramente com o suor sagrado do meu trabalho foi O Casamento Blindado, né? Porque realmente eu vi um livro bom, tanto que eu comprei um para cada namorada que eu tinha. Brincadeira. Eu comprei 6. Comprei 6 livros do Casamento Blindado. E geralmente as pessoas que eu falei, bom, você tem uma boa perspectiva de futuro, né? Então vou presentear você com o livro do Casamento Blindado, né? Então presenteei algumas pessoas.
Foi o único livro que eu fui na livraria e comprei novinho, encapado, entendeu? Mestre, você tem filhos ou esposa? Não, nós estamos trabalhando exatamente para isso, né? Exatamente isso, para edificar um alicerce, para que assim venham os filhos, assim venham as esposas, todas aqui. Do meu inimigo, entendeu? Porque os meus filhos e a minha esposa é os filhos e a esposa do meu inimigo. O papai e a mamãe que eu preciso agradar, né? Por eu ser um trabalhador digno, é o do meu inimigo. Então, primeiro de todas as coisas, eu estou aqui no 1º de maio para trabalhar, exatamente para edificar o alicerce para que os filhos do meu inimigo venham a mim. Os filhos, né, a mulher do meu inimigo, a mamãe e o papai, venham até mim. Por isso que a gente trabalha, entendeu? Mesmo porque aquele que toma emprestado sempre será o quê? Escravo daquele que empresta, né? E eu achava que eu pensava sozinho, até eu encontrar na filosofia de Lao Tzu, ele dizendo, o favor e a desgraça são parentes do medo, né? Exatamente, ele não deveria ter pego emprestado porque acabou gerando um parentesco com o medo, com a desgraça. Mestre, o senhor já parou para pensar que as nossas vestimentas transpõem que nós... Exatamente isso que eu explico para vocês a cada segundo. Exatamente isso, diz muito sobre aquilo que você é, Marombeiro Mirim. Não só suas vestimentas, né, o seu físico, a sua saúde, né, o ZKP. O ZKP, ele não ensina muito sobre vocês, quando o ZKP, ele era trombadinha, do arrastão. Ele sempre falava, tio, eu não vou te enganar não, eu assalto aqueles comedores de meleca ali, ó a cara de otário ali. Aquele ali eu vou pegar e automaticamente ele vai ficar assim, ele não vai correr atrás de mim. Mas olha aquele ali eu não assalto não. Eu falei, por que tu não assalta aquele ali? Ah, porque aquele ali ele vai correr atrás de mim, vai me chutar por detrás, vai sair me bicando, né? Ah, mas Zicapé, então é assim que você pensa? Exatamente. Eu falei, bom, por isso que eu te ensino. Porque você é sincero. E eu vou te ensinar, Zicapé, que é regulando a distância, né? Que o falcão se orienta para estraçalhar a presa. E é pelo seu ímpeto que as águas da torrente corroem o rochedo. É exatamente isso, é entender quem é a presa. Né? Exatamente, o predador, ele já identificou a presa anos antes, muito antes da presa se entender como uma presa. Entendeu? O predador, ele já identificou, ele já tem aquele padrão. Se não se encaixa dentro daquele padrão, não serve. É exatamente isso que eu ensino aos IKP do Marrocos, entendeu? Então, as vestimentas diz muito aquilo que nós somos, né? Uma vez, eu estava lá no centro da cidade. Aí eu tô andando, né? Lá na Presidente Vargas, daqui a pouco veio o arrastão, Marombeiro Mirim. E os moleques levando tudo. Aí na hora que eles veio levando tudo, pareou comigo. Quando pareou comigo, sabe quando todo mundo para e fica te olhando assim? Todo mundo te olhando? E eu também olhando, eles vão partir pra cima de mim, vão sair me assaltando, né? Eu já preparado pra meter o pé, sair correndo, né? Aí eles me olhando assim, sabe quando o grupo tá passando, eles param e ficam se olhando? Foi exatamente assim. Aí quando eu já tava na iminência, né? Já tava na posição do Usain Bolt, né? Automaticamente desceu um gordinho do ônibus. Aí quando desceu o gordinho do ônibus com fone na orelha, né? Aí automaticamente eles olharam pra lá, saíram correndo, aí saíram batendo no gordinho, aí pegaram as coisas do gordinho tudo, e eu olhando assim, eu automaticamente seguindo o meu caminho. Então você entende que muitas das vezes as vestimentas diz muito daquilo que você é, entendeu? Né? Tanto que o ZKP que me ensinou, o ZKP ele falou, tio, o meu padrão é aqueles comedor de meleca, aqueles que tu olha assim, ó, aquele ali não vai correr atrás de mim, nem que mesmo que queira correr, não vai me pegar, porque eu vou entrar no meio dos carros, vou sair costurando tudo, né? Aí eu falei, entendi. Pobre gordinho. Mas por que você não foi lá defender ele? Na realidade não dá. Ali não dá, pra muita gente, Marombeiro Mirim. Né? Já tá preparado para correr. Então quando ele saiu e foi pro outro, né? Na realidade foi alívio. Anshin, em japonês fala anshin. Alívio, anshin. Anshin. Mas mestre, você poderia ir lá defender ele, né? Na realidade é pior.
Porque aqueles moleques ali, eu converso com esses moleques, Marombeiro, eu converso com eles. Né? Aqueles moleques ali, eles estão ali, mas às vezes tem um com caco de vidro, tem um com alguma coisa, né? E na hora que você entra alguma coisa, eles metem, vai para tuas costas e coloca, entendeu? Então acaba pondo em risco. Né? Ali o gordinho só perdeu o celular, o fone de ouvido, a mochila, as coisas assim. Mas se eu chego ali e eu arrumo o problema, como eram muito, eles iam me circular, ir para trás de mim e correr esse risco. Quando eles vinham para cima de mim, o que que? Quando eles vinham para cima de mim, eu ia mandar um 100 Bolt. Um 100 Bolt, né? Muito dificilmente eles iam me pegar, né? Passadinha curtinha, eu com a passada do 100 Bolt, né? Parecendo um papalégua correndo, automaticamente eles não iam me pegar, entendeu? Mestre, quem nesses trás iria desconfiar que eu tenho uma torneira de soco inglês e um furador de... Exatamente isso, Barabirubiri. Falando nisso, vamos beber um golezinho d'água. Em homenagem ao nosso amigo gordinho, né? Que simplesmente foi assaltado. Eu não fiz nada porque, pra ser sincero, era melhor não ter feito mesmo, entendeu? Não sabe o que aquele moleque pode fazer? Então, vamos lá. Tá, vamos posicionar nossos canudos ecológicos. Posicionar cada canudo ecológico aqui, né? Tem um dono. Vamos daqui. Beber um golezinho. Água. Vamos ao prato de forma. A plataforma precisa entender que isso que a gente bebe aqui é água, né? Eu acho que tem que ser transparente isso, Zé. Tem que ser transparente, que a plataforma, né, tem que pensar como um robô. Pronto, ó, água. Ó. Pronto, água. Não inventa de falar água raiz, essas coisas, que a plataforma ela é um robô, ela é doida, entendeu? Então você precisa pensar como uma máquina. Agora vamos posicionar o que, ó? Nossos canudos. Esse é o canudo, ó, controlável. Esse é o meu, general, governador, entendeu? Governador do meu próprio eu. Esse aqui é o de vocês, ó. Cerol purinho, ó. Cerol limpinho, ó. Igual o gordinho, entendeu? Ó, cerol purinho, ó. Esse aqui é o de vocês. Esse aqui é o da FNBB, ó. Não, peraí. Esse aqui é o de vocês. Esse aqui é o da FNBB. Cheio de maldade no coração, ó. Passada no esmeril, ó. Passa que nem manteiga, entendeu? Então, esse aqui é de vocês, o do gordinho, né? Que a meninada do arrastão fez a limpeza. Esse aqui é o meu de governador, que usa capacete. E esse aqui é o da FNBB, ó. Envenenado, ó. Envenenado, passado no esmeril. Entendeu? Então, é quando nós nos ajuntamos e nós tornamos um. FNBB, eles são seu amigo. Você sabia que são seu amigo? Ah, entendeu? Ah, tá. Ela tá entendendo que vocês são amigo dela. Agora vamos lá. Vamos cada um nos engatar aqui, ó. Nem quis dizer o nome dela, para exatamente não ameaçar ninguém, para vocês não ficarem com medo, ó. Então vamos botar aqui e vamos beber. A FNBB só é mal educada mesmo, que é ela que faz esses barulhos. Olha, ó, o olhinho dela quando brilha assim, ó. Na realidade, ela não quer, ela falou que ela não vai falar, tá falando no meu ouvido aqui, e eu não vou dizer meu nome pra eles, senão eles vão ficar com medo, não é, tio? Aí eu falei, exatamente, FNBB, não fala seu nome, né? O nome que eu dei pra você é pra apavorar as pessoas mesmo. Né? Então, ó, agora sim, né, que nós que apresentamos armas, agora a gente vai guardar as nossas armas novamente. Entendeu? Mas o senhor já ouviu falar sobre o experimento de Pavlov? Eu não tenho nem noção, nosso amigo Pur Angstrom. Pur Angstrom, gostei do nome, Pur Angstrom, foi me lembrar a palavra pobre. Nosso amigo Pur Angstrom, não conheço. Nosso amigo Maisena, como é que vai nosso amigo Maisena? Ele ficou doido. Claro que não, nosso amigo Maisena. Maisena tá ficando aqui, né? Porque geralmente quando eu boto esse capacete, isso aqui é macete, Marombeiro Mirim, é macete. Quando eu boto capacete, eu boto um lencinho, eu boto um boné, eu boto uma touca, né? Ah, mas por quê, mestre? Para exatamente não ficar um aguaceiro, né? Na tua cabeça.
Mas a minha touca, que foi feita de uma joelheira que jogaram fora, eu não encontrei. Então eu tive que botar o capacete direto na cabeça e fica escorrendo, escorrendo. É isso que incomoda vocês. Você já viu os lutadores de Kendo? Os lutadores de Kendo, eles botam aquilo ali, eles botam aqueles lencinhos na cabeça, não é porque eles são do Nirvana, não. Eles botam aquele lencinho na cabeça para exatamente esse escorrer, o encaixe melhor, né? O encaixe mais moldado. Nosso amigo Start Treino, manda um ensinamento aí para esse feriadão, mestre. Vamos lá, o ensinamento. Nosso ensinamento é: misture um pouco de loucura, sua sabedoria, e saiba o quão doce é enlouquecer no tempo certo. Tempo certo do seu Deus, tempo certo daquilo que você ama. Acertei 2 vezes. No seu próprio tempo. Nunca no tempo dele ali. O tempo dele ali é aquilo que eu falo para vocês, aquilo que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entendeu? Então, lembre-se disso, né, mestre? Então você está dizendo que eu devo me trocar, que eu devo perdoar, que eu devo amar aquilo que é próximo de mim comparado? Não, porque a maior parte das vezes a gente, faz isso com o externo. O externo não merece essa troca de fluidos, maromba. Quem merece é aquele que está próximo de você, entendeu? Start top demais, gratidão, nosso amigo Start. Então, em homenagem ao nosso amigo Start, posicionar britadeiras. Gorilas sacudindo a jaula. Exatamente, né? Exatamente, nossos trabalhadores aqui se posicionando, britadeiras e jaulas. Mestre, você já treinou calistenia? Toda a minha vida foi baseada em crossfit, calistenia e treino para hipertrofia de musculação, entendeu? É aquilo que eu falo para vocês, né? Quando você não tem dinheiro, a única coisa que você tem, você faz com o que sobra, você faz com o que tem. Caiu na mão, é arma, entendeu? Então, grande parte da minha vida, dificilmente você vai encontrar um marombeiro que não foi calistênico na fase inicial. Não tinha peso em casa, não tinha nada, fez uma barrinha, uma paralela, né? O próprio Ramondino, né? O Ramondino, ele iniciou na calistenia. Inclusive, ele era a calistenia dos bons, aquele que faz aquelas posições, aquelas coisinhas todas, entendeu? Entende? Só que aquilo que eu digo para vocês, né? Se a sua ênfase for em ganho de hipertrofia, em determinado momento, né? Você precisa priorizar não que deva parar. Eu, em particular, eu faço treinamento de calistenia, de crossfit e musculação por causa de quê? Musculação para gerar hipertrofia. Crossfit por causa da luta, da arte marcial, muitas das vezes ações explosivas, aqueles movimentos que estão fora um pouquinho dos trilhos, né, do movimento, que eu preciso trabalhar, entendeu? Então o crossfit, querendo ou não, né, não diretamente aquele crossfit que você vê, mas exercícios próximos do crossfit. E calistenia, em todo o caso, vamos supor, como eu não tenho predisposição, à disposição de muito peso, muitos exercícios que eu faço são com o próprio peso do corpo, entendeu? Mas o que fazer para aliviar a crise de pânico? Bom, primeiro de todas as coisas, aquilo que eu falo para vocês, para que nós existimos aqui? Para evitar que esses distúrbios emocionais aconteçam conosco, entende? Então aquilo que é permitido é aquilo que evita, o exercício físico, a dieta, o não problema, não alimentar problemas, não transformar as coisas em pesos. Uma vez que o mal se aloja, isso aí já é com um profissional competente, mas o medicamento, o tratamento, o que o marombeiro pobre, dentro de mim, você tem síndrome do pânico, você entende, você precisa analisar, meditar aquilo ali, utilize a meditação e compreenda. Bom, eu tenho medo de elevador, mas eu percebo que todo mundo entra e sai ali, faz as coisas direitinho, então você percebe que é um medo gratuito, não é um medo, vamos supor, aquele elevador, toda vez que alguém entra, alguém cai e morre. Entende? Então, quando você medita aquilo ali diariamente, aconteça o que acontecer, eu não vou ter medo dele. Aos poucos você vai arriscando. Isso é o que era feito antigamente,
Entendeu? Antigamente, só quem era rico que tinha tratamento psicológico. Psicólogo, psiquiatra, né? O filho de pobre que tinha essas coisas, na maior parte das vezes o pai botava dentro do elevador, trancava e mandava ele sozinho, né? Entende? Né? Então, é saudável isso? Né? Isso é aquilo que eu tô falando para você, só que dentro com cuidado e zelo, né? Através da meditação, né? Eu tô meditando aqui e eu tô analisando. Pô, todo mundo entra dentro desse elevador. Entra, sai vivo. Qual a probabilidade do acidente ali? Nenhuma, nunca aconteceu. E que diabo que eu tenho medo daquilo ali? Vou arriscar. Vai lá, aperta o botão do elevador, sai correndo. Né? Aí sai correndo, né? Você já vai o quê? Tá botando, ó, antes de lançar a flecha da verdade, você já tá besuntando a pontinha dele em mel. Entendeu? Aí sai correndo, vai pela escadaria. Aí depois você vai lá novamente, aperta a portinha do elevador, deixa a porta se abrir, olha para ver se é o elevador de verdade e sai correndo novamente. Até o momento que chegou o dia da decisão. Aquele dia que eu falei para você, né? Vamos lá, 364 dias sem trabalhar, dia primeiro, dia de trabalho, automaticamente de capacete, né? De capacete. O currículo, né, com o seu podão de cortar cana, né, exatamente, ó, todas as coisas, as suas planchetas, e você entra dentro do elevador. Entende? É exatamente isso, marombeiro. É a mesma coisa de lutar no ringue, é a mesma coisa de muitas ações, né? Todos nós chegamos inexperientes a cada fase da vida. A gente precisa entender que essa síndrome de pânico, essas coisas assim, acaba acontecendo a tudo e a todos. Não é só. Até acontece com atleta, acontece com lutador, acontece com todo mundo. Entendeu? Mas se existe uma forma de evitar, ou se existe uma forma de eu trabalhar isso dentro de mim, essa forma deve ser buscada para trabalhar, ser concorrente, paralela ao tratamento. Então, nós estamos aqui dentro do nosso parâmetro de ignorância, os trabalhadores, para evitar que essas coisas aconteçam, entendeu? Porque essas coisas elas vão se alojar através do trauma, da tristeza. Eu já vivi coisa, Baruberi, né? Até mesmo espirituais, né? Que eu fico pensando, se isso acontece com aquela pessoa ali, essa pessoa, não sei, vai perder a perspectiva de vida, entendeu? Coisas não só físicas, mas espirituais, de acontecer diante dos meus olhos, entende? Mas por quê? Que comigo aconteceu de um jeito e a pessoa recebeu do outro? Porque exatamente, comigo aconteceu, para onde que eu levo? Vou descarregar isso em sangue, suor e lágrima. Sangue, suor e lágrima. Vou para a igreja, vou levantar peso, vou correr, vou estudar. E você percebe que todas essas coisas que eu pratico são contrárias a alimentar ou dar exatamente chances, né? Chances daquilo que está me fazendo mal me destruir. Entende? A pintura, eu gosto muito de pintar, eu gosto muito de escrever. Então, quando você pinta, quando você escreve, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vivendo, Marombeiro Mirim, esse já é um companheiro, já é um cetro imutável junto de você. Muitas das vezes vai acontecer algo muito ruim. Aí dentro daquele algo muito ruim, qual é a primeira coisa que eu penso? Pô, o que será, né, que eu vou escrever vivendo essa situação? É minha poesia viva. É aquela poesia viva, né? Que tu não sabe se vai haver morte, se vai haver vida, se vai haver superação. E é exatamente essa poesia que faz você sorrir. Que besunta a pontinha da flecha no mel para a verdade acontecer. Esse é o princípio de quase todas as coisas que eu troco aqui com vocês, Marombeiro Mirim. Mestre, você acha que é possível ganhar uma boa... É possível sim, com certeza. É aquilo que eu digo para vocês. A princípio, na fase inicial, muito provavelmente a calistenia vai te gerar mais hipertrofia que na musculação. Mas também existirá uma chance de lesão maior. Entendeu? Por isso que eu sempre vou aconselhar a musculação. A musculação ela vai te dar um entendimento de tudo, o percurso de todas as coisas. A calistenia, muitas das vezes, não. Se você não tiver uma pessoa te instruindo, né? Vamos supor, você está muito fora do peso e você vai usar o seu peso como recurso, é perigoso, entendeu? Entende? Então, mas
Bom, eu não tô muito fora do peso, né? Eu sou uma pessoa ligeiramente ativa. Tem o nosso seguidor Redinho, o João Marcolino, né? São pessoas que, querendo ou não, estão ativos, né? Não estão fora do peso. Então, aqueles treinos ali vão gerar uma hipertrofia muito mais rápida. Só aqueles marombeiros de parquinho, faz barra e paralela, que tu olha o peitonal estriadão. Por quê? Porque eles só treinam aquilo ali, o corpo só vai para aquilo ali, só vai para aquilo ali, às vezes tem até a perna um pouco mais fina, entendeu? Porque só vai para aquilo ali e automaticamente fica. É o peso do corpo. É como se eu tivesse entrado na academia, aquele peso ali eu só pegaria depois de 1 ano e meio, 2 anos. Entendeu? Então, a calistenia traz uma hipertrofia boa, né? Até melhor na fase inicial. Mas depois, querendo ou não, você precisa entender que a musculação ela foi feita para aquilo ali, né? O trabalho, né? É energia, né? A energia, né, do trabalho de musculação direcionado para hipertrofiar, entendeu? A minha vida toda foi baseado na calistenia. Quando eu entrei na academia com 14 anos, eu já era um dos mais fortinhos da academia. Ah, mas por quê? O que você fazia? A única coisa que eu fazia era barra e flexão, só que eu fazia muita barra e muita flexão todo dia, toda hora, cada segundo. Eu não sabia o que era descanso, eu não sabia a hora que podia fazer, quanto tempo precisava ser feito, entendeu? Então, eu estava sentadinho lá, matando as formiguinhas, chegava um amiguinho para brincar, vamos disputar na flexão? Ah, mas você já faz tudo. Eu falei, eu vou te dar uma vantagem de 50. Eu brincava. Vantagem de 50, ele fazia 10, então eu sabia que eu precisava fazer 70. Automaticamente eu já fazia naturalmente, já era um treino. E quantas vezes tu fazia isso? O dia inteiro. O dia inteiro, eu não parava de fazer isso. Né? E automaticamente eu tô brincando lá, matando as formiguinhas. Aí daqui a pouco eu chego, já chega. Vantagem de quanto? 30. Se der vantagem de 30, hoje eu te venço. Vantagem de 30, vamos lá, porque eu já sabia que eu tinha que fazer 80, né? E automaticamente eu fazia. Entendeu? Isso já era o meu treino. Era o dia inteiro fazendo isso. Me encostou, era pedir para fazer isso. Me encostou, era pedir fazer isso. Quando não era isso, era para correr. Quando não era isso, era para ir para praia. Entendeu? E querendo ou não, quando eu entrei na academia, eu já era relativamente bem musculosinho, né? As asas eram enormes. Até hoje eu lembro da recepcionista da academia falando, o que você faz, menino? Que parece que tu tá carregando 2 melancias debaixo do seu braço. Aí eu falei, não, tia, é que eu faço muita barra. Pra ser sincero, tá desproporcional isso. Eu falei, por quê? Porque é muito grande, isso aqui, os teus braços não tá tão grosso. Aí eu falei, eu sei, é por isso que eu tô aqui na academia. E olha que eu era uma criança, eu não sabia treinar, eu fazia de qualquer jeito, entendeu? Mestre, como eu posso suprimir o perfeccionismo? Compreendendo, né? O perfeccionismo, ele é excelente, ele é muito bom, desde que aquilo ali não seja um toque, né? Não se torne vicioso para mim. Entendeu? Quando se torna vicioso, se torna sacrificante, principalmente no Brasil, onde o ano inteiro é 1º de abril. O que mais se tem é serviço de porco, de tudo quanto é lado. Agora, você ser perfeccionista, onde só tem serviço de porco, é a mesma coisa que infartar. É a mesma coisa que ter um AVC e morrer. Entende? Então, cedo ou tarde, você precisa compreender. Inclusive, eu fiz esse estudo no meu canal lá, quando eu posicionei uma criança, né, uma menina lutando com Kung Fu, muito séria, compenetrada, né, muito bonito, sabe? Aquela oriental, bem chinesinha, né? Vamos fazendo as coisas direitinho, né? E eu aliei a nossa capoeira. Ali, mas mestre, ali você queria desmerecer a capoeira em hipótese alguma. Mas ali eu estava dizendo, né, que existe um país onde exige a excelência, o perfeccionismo, de um país que, querendo ou não, se você for perfeccionista, eles vão sugar até tua alma. Entendeu? Então por que o capoeira ali, quando eu postei a criança fazendo, teve um momento que ninguém percebeu, mas ela caiu. Né? Mas quando ela caiu ali, ela fez assim, né? Como você percebe que ela está muito centralizada, aquela queda ali acaba tendo dimensões muito grandes. Agora na capoeira não, a capoeira já começa no chão, é na queda mesmo, é caindo. Então às vezes o cara caiu, a gente nem percebeu, porque ele já caiu rolando pro outro lado para sair dentro de um golpe. Mas por quê? É energia que emana da gente. Não é à toa que eu chamo a capoeira do Kung Fu brasileiro. Né? Não é desmerecer, é ensinar.
Exatamente, ó, o capoeira que vai ali. Você caiu, a gente caiu o tempo todo. É cair e sorrir e entender. Entendeu? Não é desmerecer, é porque é energia. Entendeu? É energia. Se a gente, a nossa capoeira, se a gente tivesse vindo de um lugar onde exigisse qualidade, exigisse excelência e fosse oferecida excelência pra gente, a capoeira não seria dessa forma flexível, maleável, de rodar. Seria mais direta. Mas ali é a forma do ofensor, do agressor. É a forma que o agressor me ataca. Ele vai me atacar do nada, diante da minha tristeza, da minha fragilidade, da minha impotência. E eu vou cair do chão ali e eu preciso levantar. Eu preciso levantar. Será que eu vou fazer uma tempestade no copo d'água ou vou sorrir? Tipo, o que é um peido pra quem já tá todo cagado? Entendeu? Então é isso. Entende? Então o perfeccionismo, ele não pode ser, digamos assim, exacerbado, que só traz coisas ruins. Entendeu? Então agora, quando eu sou perfeccionista, mas eu compreendo a essência, né, de que cada um começa do início, do meio e fim, que eu já fui um faixa branca, né, que eu já errei muito, isso é interessante para minha vida. Entendeu? Que se quiser é só dar uma passadinha lá no meu canal azulzinho. Aí tem a menina fazendo catar. Olha com cuidado, em determinado momento que ela deu caiu para trás e foi dar aquele salto, ela caiu para frente. E aquilo ali, querendo ou não, se ela está sendo julgada ali, é igual salto com ginástica, né? Porque está dentro de um parâmetro de seriedade, né, de compenetração, que não pode errar. Isso se chama, né, compromisso com a excelência, aquilo que é exigido nos países orientais. Você não pode errar. Se errar, você compromete sua família, você compromete muita coisa. Diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil não, o errar é natural. Fazer certo que muitas das vezes é a parte que acaba comprometendo. Você está fazendo certo, vai vir todo mundo em cima de você. Se você não estiver fazendo Se você não tiver vendendo, ganhando dinheiro com aquela ação, eles vão repelir aquilo ali. Se você começar a fazer certo. Né? Você lembra, no Carandiru? Todo mundo na direção, quando ceifou o cara, aquele ali desistiu. Eu falei, eu não vou fazer. Quando ele não fez, o fantasma, né, daquela pessoa que foi brutalmente, teve a vida ceifada, foi perseguir quem? Foi perseguir exatamente aquele que se recusou a tocar. E é assim que funciona aqui no Brasil. Por isso que eu digo, Bushido aqui no Brasil é impossível. Não dá. Não dá. Entendeu? Bushido não dá, né? Cultura do samurai não dá. Ah, mas eu uso o termo samurai porque eu gosto. Não tem nada contra, eu também uso o termo samurai. Mas é uma questão de entendimento. Samurai é verdade, é honra, é justiça. Todos os princípios do samurai, eles são iniciados e findados com morte. E automaticamente, no lugar onde não há justiça, um lugar onde as coisas não funcionam, ou num lugar onde só tem serviço de porco, se você aplica o samurai, tu vai entrar pelo cano. É a mesma coisa, mestre, eu tenho que perder um dedo? Não, tu vai ficar sem mão, tu vai ficar sem pé, tu vai ficar, no final de contas, não vai sobrar nem tua cabeça, né, para contar a história. Essa é a verdade. Mestre, então qual é a lei? A lei é o ninja. Mestre, é o ninja? É fazer o mal? Não, a lei é o ninja, é você entender. É você entender que é resistir, é sentir a dor e transformar a dor, não em peso, em combustível. Você não vê samurai fazendo aquela exposição, aquelas coisas do que o ninja faz, até se benze. Já viu o ninja se benzendo? O ninja, ele se benze. Às vezes ele pega o negocinho e se benze. O plano espiritual. Tu não vê samurai fazendo isso, por quê? Ele faz a porção da lei. Entendeu? Ele não tem que olhar para trás. Entendeu? Mas o ninja não, porque então ali ele resiste, né? A felicidade, ela é salutar para todos nós, mas somente a dor robustece os espíritos, somente a dor faz eu superar, faz eu alcançar o objetivo. Diante de tanto serviço de porco, diante de tanta coisa que não vale nada, eu ser ninja faz com que eu alcance meus objetivos. Se eu fosse samurai, eu estou aqui, eu vou estar é a mesma coisa que eu entrar dentro de uma igreja, dentro de um hospital, dizendo, não admito doentes aqui dentro da igreja. Eu não admito impuros aqui. Entendeu? Porque é tudo farinha do mesmo saco. E dentro dessa farinha do mesmo saco, se eu gerar a mudança, tudo acaba colando em mim. Né? A própria capoeira ensina muito isso. A lei do malandro. Né? A lei do quê? Né? Para que eu fazer se alguém pode fazer por mim? Entendeu?
né? Eu tirar a vantagem em cima daquilo que eu não vá me comprometer. Já que é tudo escravo, já que é tudo escravo, já que é tudo escravo, né? Automaticamente, né? Aqui eu só estou me esquivando, né? Só estou evitando de eu ser sacrificado. E assim que nós fomos o quê? Assim que nós fomos alicerçados. Mestre, o que você acha em ter amizade com isso? Eu não acho algo ruim. Principalmente se você tem uma amizade, querendo ou não, limpa. Né? Pior quando você trai, quando foi violência, você precisa tomar cuidado com isso. Ah, por que você não fala com o seu ex? Ah, não, tem um processo contra ele de feminicídio, ou processo de aquilo que a pessoa não pode tocar, chegar perto de você, essas coisas assim, porque você percebe que um dos lados é ruim, nem sempre é o lado agressor que é ruim, né? Muitas das vezes, nem sempre, lembra da nossa carta da Maria da Penha? Entendeu? Muitas das vezes existem mulheres que se beneficiam, se valem, né, daquelas ações, né, e se torna vicioso. Entende? Então, se você tem um ex ou uma ex que tem. Não é saudável. Não vou dizer que eu morro. Eu sou apaixonado por isso, né? De ver a minha ex conversando com o ex-marido, com alguma coisa assim, né? Mas é melhor do que quando é algo grave. Entende? Isso tem um significado. Essa pessoa que você tá é uma pessoa de bem, uma pessoa leve. Né? Terminou. Por que terminou? Terminou que não deu certo. Mas ainda assim a gente. Somos amigos, ou coisa assim, né? Aguarda, é normal, essas coisas. Então tu vê que é uma pessoa de bem. É um bom cidadão. Entendeu? Diferente daquele que não é. Tá falando, não, aquele ali não pode nem chegar perto de mim, eu nem chegar perto dele por causa de quê? Porque teve isso, teve assim assado, né? Lei protetiva, né? Teve processo, feminicídio, Maria da Penha, né? Então, ter amizade com ex é algo saudável. Né? Quando a mulher ela é de boa, ela fala assim, eu acho que não é uma coisa assim interessante você se confrontar com o meu ex. Tem mulheres que não, às vezes o ex é bonito, às vezes o ex é isso, é assado, não é verdade? E faz só pra desmerecer, né? Tá falando, olha como é que ele era bonitão. Automaticamente o cara olha, ele se desmerece. Então uma mulher quando ela é inteligente, o homem quando ela é inteligente, ele faz, eu em particular, me arrependo muito. Né, porque querendo ou não eu guardava umas fotos, né, de umas ex que eu tinha, né, minha ex-mulher, querendo ou não, era muito bonita, né, e umas ex que eu tive, né, e as minhas atuais, não é que elas não eram feias, eram bonitas também, mas diante do mundo que eu vim, né, muitas das vezes algumas podiam se sentir, não é ofendidas, né? Cada um dá aquilo que tem, mas se entristecer, coisa que não precisava acontecer. Eu gostaria que isso acontecesse. Bom, olha o ex dela lá. Parece o Rodrigo Hilbert, parece o Henri Castelli, né? Isso aí não te faz mal? Faz mal, entendeu? Então, quando é uma boa mulher, quando é um bom homem, né? Ele se priva, né? Muitas das vezes de ou elogiar, ou chamar muita atenção. Fica só dentro daquilo que é permitido mesmo, né? Dentro daquilo que é plausível. Né? Tome cuidado, porque tem mulher e tem homem. Meu ex era tudo na minha vida, né? Se ele não tivesse me traído, eu tava com ele até hoje. E você é o bobão que tá com ela lá, entende? Nosso amigo Jorge, você comeria fezes por dinheiro? Depende. Depende. A gente faz coisa pior, na realidade a gente faz coisas piores, né? Então depende de quanto, por quanto, né? De quem, sempre depende de muita coisa. Pra ser sincero, eu vivo de teste de sobrevivência, né? Então pra mim, a minha dificuldade nunca foi essa. Né? A minha dificuldade assim de teste de sobrevivência sobre coisas, né? Porque eu já comi coisas que vocês não têm noção. Apenas por teste de sobrevivência, né? Te garanto que comer fezes comparado a um olho de cabra, a cabeça de uma cobra, é quase que um brinde.
E aquilo que eu digo para vocês, é pelo estômago que você edifica seu centro energético. Se você quer ser um guerreiro, se você quer ser frio mesmo, sarcástico, sem coração, é por aquilo que você alimenta que você digere isso aqui. Né? Quando a pessoa é muito cheia de frescura, não gosto disso, não sei o quê, automaticamente é muito cheio de frescura, o sistema nervoso também absorve essas frescuras. Meu amigo que veio para o exército, né, aquele que disputava comigo, ele falava, depois que ele foi para o exército, ele falou, de uma mulher bonita, eu como até o cocô. Né? Infelizmente, ele trouxe isso para me machucar e ele acabou me machucando, né? Que até hoje eu rio sozinho com isso. Entendeu? Né? Então, depois que ele começou a ir pro exército, que ele começou a trazer essas coisas de doido. Nosso amigo Mu, mestre, tira uma carta para mim. Às vezes o destino precisa de uma mão emprestada para se revelar. Boa, nosso amigo Mu. Vamos lá. Ó, vamos pegar aqui nosso podão de cortar cana, no nosso currículo. Nosso currículo. E vamos lá. Podão de cortar cana e o capacete, né? O capacete não pode faltar. E o nosso capacete, e lá vamos nós. Quase que Jesus saiu, Jesus quase que veio aqui na ponta, mas não caiu. Ó, vamos ver a carta que caiu. Primeira carta, essa. E a carta, ó, do Pinóquio Pinacolada, a nossa lâmina da mentira. Boa, era essa a carta. Que legal, né? Nossa lâmina da mentira. Por que é a lâmina da mentira? Eu não vou mostrar o podão de cortar cana, mas o podão de cortar cana, Marombeiro Mirim, ele tem um engate atrás que é perigoso. É um engate que tem um bico. E automaticamente, se eu usar muito esse bico para agredir e para lutar e não for para o trabalho, aquele bico ele pode me acertar. É aquele bico que as pessoas usam, os cortadores usam para puxar a cana. Entendeu? Então, né? Eu acho que não dá para ver o reflexo aqui. Não dá para ver o reflexo, né? Ó, tá vendo? Ó. Então, essa quina é desnecessária. Essa quina é desnecessária quando você utiliza ela, né, para luta. Entende? Porque ela pode te machucar. Entendeu? Ela é feita para quê? Eu cortei a cana, ao invés de eu me agachar, eu inverto o gancho e puxo a cana para mim. Entende? Então, ó, a carta do Pinóquio Pinacolada, da lâmina na mentira, ela veio exatamente, ó, isso aí que tá no teu currículo. Você precisa entender que isso é para trabalhar, não é para trabalhar. Isso não é para fazer mal ou não, né? Se for fazer mal, isso pode fazer mal a você. Eu falei, não, é para trabalhar. Entendeu? Agora vamos ver a carta que tá aqui, ó. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atenteis para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê o que vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ele está falando assim, ó, não é porque você está com uma cara de trabalhador, com capacete de trabalhador, óculos de trabalhador, né, e tudo de trabalhador, que eu vou dizer que você é um trabalhador. Trabalhador, você é um super-herói. Né? Para ser um herói é preciso de 5 minutos de coragem. Isso que você está fazendo aí no dia 1º de maio, que ninguém está trabalhando, o dia trabalho você está trabalhando. Isso é coragem, isso é super-herói, né? 5 minutos você faz um herói. Mas um bom cidadão se leva uma vida toda, entenda isso. Então é Samuel treinando Davi. E é engraçado que muito provavelmente a carta do Pinóquio Pinacolada fala a mesma coisa. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atenteis para a aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como os homens vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, eu já sou um super-herói de estar aqui pelo quê?
Flecha do livramento, ó. Livramento que veio por detrás. Pelo quê? Para estar ensinando que esse podão, ele tem um gancho atrás desnecessário se você for utilizar isso para fazer coisa errada. Então, mestre, você está dizendo que eu devo cortar aquele gancho? Obviamente que sim. Não serve para nada, só serve para você, ó. Se você faz para acertar você mesmo. Entendeu? Porque aquilo ali é para você cortar a cana e puxá-la, cortar e puxá-la. Então você não faz esses movimentos perto da sua cabeça. Entendeu? Então a lâmina, ele falou, bom, se era esse herói que vocês precisavam, esse herói está aqui, né? Antes que as coisas erradas aconteçam. Entende? Né? Então aqui ele está ensinando exatamente, né? A entrevista. Ele está falando, nós vamos ser entrevistados aqui. Você percebe, você lembra que essa carta aqui ela é entrevista. Primeira entrevista é para saber se você sou muito racional ou muito emocional. Se eu for muito racional, muito emocional, ele já vai me distribuir, ele já vai me separar para o lado dos emocionais e para o lado dos racionais. Né? Que é essa carta aqui que fala: eu tornei-me a voltar-me e determinei meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. Eclesiastes, o livro dos vagabundos, 7:25. Mas como assim? Ele está falando, você vai chegar ao podão, segurar o podão. Você prefere o podão com o gancho atrás ou sem o gancho? Com o gancho atrás. Então vai cortar a cana. Sem o gancho, automaticamente você vai para a guerra. Entendeu? Então essa já é a pergunta, né? Quando você segura o podão, né? Nossa lâmina, a lâmina da mentira, esse aqui era o formato dela. Mas, como eu comecei a fazer, em determinado momento eu perdi o rumo e eu comecei a fazer do meu jeito. E todas as vezes que eu seguro nela, quando eu sinto sustentação, a anatomia da minha mão, quando eu olho eu tomo um susto porque a lâmina está voltada para mim. Entendeu? Aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso invertê-la. Quando eu inverto eu sinto um certo constrangimento, né? Mas a lâmina fica voltada para lá. Então ele está falando, esse é o efeito da emoção. Você precisa diluir a emoção em razão, por mais que seja doloroso, mas aí você está ciente daquilo que você está buscando, das suas ações. Então essa já é a primeira entrevista. Se você vai para o ramo de guerreiro ou você vai para o ramo de cortar cana. Entendeu? E isso a primeira, será que eu sou emoção ou será que eu sou razão? Então esse já é a primeira pergunta. Aí a segunda pergunta é isso que está escrito aqui. A lâmina te pergunta. Livro de Jó 6, 11, 12 e 13. Aí já são as entrevistas. Formulário, né? O formulário que se abre através daquilo que você escolhe. Livro de Jó 6, 11 e 12. Vamos lá. Livro de Jó. Ó. Já tá até marcadinho aqui, ó. Tá falando assim, ó. A lâmina da mentira te pergunta. Questionário. Qual é a minha força para que eu espere? Tá falando assim, quantos anos você tem? Será que você já tá tudo enferrujado, já não serve para nada? Então, qual é a tua força para que você espere, para que você segure, né? Exatamente o podão dos nossos levitas. Me explique isso. Qual é a minha força para que eu espere? Você é aquele que espera demais? Você será que é aquele momento que Moisés mais precisou, você hesitou em protegê-lo? Se é, está descartado. Porque, querendo ou não, essa lâmina também é a lâmina do nosso levita aqui. Foi essa lâmina que ele levantou protegendo, né, Moisés. Não é à toa que os levitas eles carregam uma bênção por causa desse momento de coragem e bravura. Então, se você espera demais e quando te é proposto você não faz, você já é descartado de segurar o nosso podão de cortar cana. Ou qual é o meu fim para que eu tenha paciência? Está dizendo assim, lembra qual é a nossa bênção aqui? Os mortos à espada são mais ditosos, bem-aventurados que são mortos às espadas, comparado àqueles que morrerão de fome. Aqueles que viveram em torno de um pratinho de comida, se trocando por migalhas, se trocando por ninharias. Então, novamente, o podão de cortar cana, quando se levanta, ele está perguntando, qual é o meu fim para que eu ainda tenha paciência?
Tá dizendo, você tá vendo o fim aí? Você vai escolher, igual a grande maioria, que vai morrer de fome defiando, ou os guerreiros que se levantarão e morrerão à espada. É uma diferença violenta, exatamente, dos nossos levitas. E porventura, minha força é a força da pedra ou de cobre a minha carne? Novamente, em que alicerce estão edificados? Seus podões de cortar cana estão edificados sobre a rocha? E automaticamente é de cobre a vossa carne? Estão no aço? Sim, podem segurar o podão do nosso sacerdote levita. Está em mim a minha ajuda ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? E a última pergunta: quem para me ajudar? Senão você mesmo. Senão a força do seu próprio eu. Senão a força, né, do seu podão suspenso. Então, esse é, né, a questionário, né, daqui do nosso bordão de cortar cana, pertencente ao nosso levita. Entendeu? Então, não é nenhuma coincidência as duas cartas coincidirem e dizerem. Primeiro, existe uma grande diferença de um herói e de um cidadão de bem. Um herói se faz em 5 minutos, assim como surgiram os levitas. Entendeu? Né? Mas um cidadão de bem se leva uma vida inteira. Quem são esses cidadãos de bem? Será que é aquele Israel que morreu e se perdeu, ficou girando que nem um peão? Morreu de pirulito? Não. Aqueles que foram liderados por Josué. Entende? Então aqui ela está falando, ó, o herói ele é formado através dessas perguntas aqui. É aqueles que não hesitam, né? Não hesitam a luta daquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto. Né? Esse é o primeiro, né? Para se forjar o herói. E existe o cidadão. Né? Então nós estamos aqui fazendo o trabalho de quê? Eu mesmo não sei, sempre depende, cada um escolhe dentro do seu coração, cada um retrata dentro do seu coração. O que nós somos aqui? Somos aquele herói forjado em 5 minutos que recebem a bênção de Levi, né, a bênção de Moisés dada aos levitas, ou somos aquele cidadão de bem? O que não pode ser é o pirulita, o girocóptero, né, que simplesmente viu as bênçãos, viu o milagre, mas não alcançou a terra da promissão. Pois é. Entendeu? Então, nosso currículo aqui dos nossos podões de cortar cana, né? É exatamente esse. Mas, mestre, existe algo que eu preciso anotar? Anote isso para vocês. Livro de Jó 6, 11, 12 e 13. E se perguntem sempre que precisarem tomar uma decisão. Sempre que estiverem parados na encruzilhada dos destinos, né? E automaticamente você entenderá. Será que eu vou esperar as espadas se enferrujarem para agir? Será que eu estou edificado dentro desse alicerce? Será que eu estou firmado na rocha? Será que eu sou o meu ajudador? Eu sou o salvador do meu próprio eu? Diante de tantas ações, quando você percebeu que o mundo é totalmente imprestável a você, será que não é o momento de você ser a luz? Aquela live que nós fizemos correndo ali. Seja o pontinho de luz na vida das pessoas e até a vingança será doce. É exatamente isso aqui. Agora o problema é que quando você começa a arrastação de móveis, arrastar móveis, sofrer, ter raiva, ter ódio, um monte de coisa, você está se igualando, você está fazendo o inverso, ó. Né? Dentro, ó, você está arrastando. Isso aqui na realidade é escuridão. E você está sendo pingo de escuridão porque você está trocando fluidos, está trocando o seu inocente por um culpado. Agora, você está vendo todo esse repleto de escuridão? Eu estou sendo pinguinho de luz, eu sou um salvador. Eu estou salvando, eu sou um herói aqui dentro dessa ação. É totalmente diferente. Então, desejo de vingança, todas as suas ações, todas as suas entradas, todas as suas saídas estão diluídas naquilo ali. Eu sou um herói. Eu sou o pontinho de luz que simplesmente estou destruindo todo esse porão de escuridão. É totalmente diferente. É aquilo que você vê no Oriente. Quando eles retratam a vingança, quando eles retratam essas coisas. Não é isso que no Brasil que eles jogam tudo que é peso, tudo que é carga em cima de você. E automaticamente qualquer coisa você tem medo.
Você é muito violento, você é muito problemático, mas quando jogam as cargas vocês têm medo, porque não tem diluído o veneno, não tem diluído exatamente o padrão. Lembra da jararaca, da cascavel e da coral? Jararaca é o quê? Periculosidade. Periculosidade. Fatalidade. Letalidade. Periculosidade é o quê? É aquele bicho que é perigoso, ele ataca de qualquer coisa, se entra dentro de uma bota, ele busca o problema. É um cachorro com raiva, é a jararaca. Qual é a incidência da jararaca no nosso país? 90% dos ataques de cobra, de serpente no nosso país são o quê? Jararaca. Ferocidade. Periculosidade. Ah, mestre, será que é por isso que o nosso país não vai para frente? Um dos motivos. Discute com qualquer coisa, briga com qualquer coisa, destrói o próprio lar, se vicia em tudo quanto é coisa. Exatamente aquilo que o Murilo não faz. Qualquer coisa está se trocando. Murilo faz isso? O que o Murilo fala? Só vai voltar o cavalo. Entendeu? O Murilo, ele se classifica em quê? Em coral? Não. Então, o que é? Ferocidade. Periculosidade, jararaca, desgraçada, chata pra caraca, que vai mordendo, parece cachorro, né? Não pode encontrar uma brecha que entra e morde os outros, e é a maior incidência de ataques de serpente no nosso país, 90%. Aí nós vamos à fatalidade. O que é fatalidade? É um incidente, tipo assim, que é a cascavel, aquela, né? Aquela bonitaça no aço. Cascavel. Né? Ela avisa. Na realidade ela não avisa, mas vamos usar o termo que ela avisa. Entendeu? A cascavel. Né? Que querendo ou não, a cascavel, ela não é aquela cobra de buscar o problema. Mas aí eu entro no habitat dela. Existe o aviso. Então quando ela pica, né, é algo grave. Né? Querendo ou não, né? Muitas das vezes você está buscando ela dentro do habitat dela, não vai dar chance, muitas das vezes, né, o veneno agir, então você cai ali mesmo e muitas das vezes acaba sendo aquela cobra, né, que detém o cinturão de fatalidade. Ou seja, eu busquei ela lá e ela me mordeu ali, não deu tempo e eu acabei morrendo. Porque o veneno dela, querendo ou não, é muito, muito mais potente que a jararaca. A jararaca já causa um estrago danado. Então, nosso amigo Murilo é isso. Murilo, se Murilo encontrar cavalo e cavaleiro, só vai voltar o cavalo. Entendeu? Esse é o Murilo. Tá falando, eu não sou bobo, mas também não sou muito de buscar. E existe a cobra coral, que é o quê? Letalidade. Ou seja, o veneno dela é muito potente, é comparável a essas cobras aí que vocês olham aí, mamba negra, essas coisas todas. Por quê? Mas, como o próprio biólogo diz, ele fala, você morrer por uma picada de cobra coral é a mesma coisa que você cair de costa e quebrar o nariz. Porque é uma cobra que não busca o embate. E mesmo quando a dentição dela, que ela faz hierográfica, né? É uma dentição que não foi feita para aprofundar e para inocular da forma certa. Mas quando ela tem esse tempo, aí diz adeus. Porque o veneno dela é aquele veneno que eu falo para vocês, comparável da Cleópatra, da Naja, da mamba negra, né? É muito potente o veneno dela. Tem uns doidão que fica brincando, né, com a cobra coral, né, fica brincando com a cobrinha então é uma mordida, entendeu? Então, né, por que o Murilo, você quer ser a cobra coral? Não, o Murilo falou, não, Murilo não quer cobra coral, por mais que seja perigosa, por mais que seja Deus tenha pintado ela com a cor do demônio, mas Murilo não quer cobra coral, porque o Murilo quer a cascavel mesmo, entendeu? Então, é isso que a gente precisa entender, compreender, né? Aonde que está o verdadeiro guerreiro, da onde que não está? Aonde está o cidadão de bem, né? O cidadão de bem, querendo ou não, essa cobra coral é o cidadão de bem, que não procura problema. Aí eu mato um cidadão desse, aí a justiça que vem que me cobra. Na maior parte da vez, o cidadão ele não vai reagir. Entendeu? A cobra coral, a cobra cascavel, não. A cascavel, ela avisa, ó. Pra ser sincero, ela já tem um estilo meio que... Só de quando ela manda assim, ela já fala, não é pra ficar aqui. Não sei nem o que você tá fazendo aqui. Se apague para entrar, vai rezar para sair. Entende?
Então, aqui a gente entende, né, o mal do nosso país. O mal do nosso país é exatamente isso. Quando a gente precisa ser, a gente não é. E a gente fica buscando. Quando precisa ser, não é. Entendeu? Né? Então, mestre, qual que a gente deve ser? A gente tem que ser, no mínimo, uma cobra coral. Aquilo ali, ó. Aquilo ali, a probabilidade de morrer por aquilo ali é a mesma coisa. Você cair de costas e você quebrar o nariz. Mas, se acontecer alguma coisa com aquilo ali, um monte de gente vai ficar braba com você. Porque é um ser de bem. Mesmo que seja pintado com as cores de Satanás para não ficar perto, né? Toda anelada de preto, vermelho, um monte de coisa, é não para ficar perto. E a cascavel não, a cascavel é aquele assim, macho alfa. A cascavel é aquele assim, bom, eu não busco perigo, mas eu também não corro dele, entendeu? E muito provavelmente, se eu engatar aqui, muito dificilmente vai sair daqui de dentro da mata. Pegando a diferença daquilo que é ser herói, daquilo que é ser apenas perigoso, problemático, e aquilo que é ser um bom cidadão, um cidadão de bem. Petista não é cidadão, para ser sincero, né, Marombeiro Mirim? Os petistas, a causa que a esquerda trabalha é exatamente o cuidar dos cidadãos de bem. Querendo ou não, por mais que dê errado, querendo ou não, é a filosofia deles. Quem que é o cidadão de bem aos olhos do petista? São os trabalhadores. É aquele que da escala 6x1, que trabalha 2 horas para ir, 2 horas para voltar de ônibus, e não tem tempo, eu tento trabalhar esse ali. Pô, eu preciso diminuir, porque tem gente que ganha bem, pode trabalhar 6x1, mas aqui é o trabalhador, aquele que geralmente é sacrificado, que verdadeiramente é sacrificado mesmo, que já não tem condição, não tem nada, é aquele que é sacrificado na escala 6x1. Então, muitas das vezes o petista, mas mestre, se eu tirar a escala 6x1, a produção diminui, o preço das coisas aumenta. Né? Para ser sincero, o problema nunca está aí. O problema é ganância, é muita mão, né? As coisas passando por muitas mãos. É aquilo que já está alicerçado aqui no nosso país. É a ganância de uns, a ganância de muitos, que faz com que essas coisas não deem certo. Entendeu? Exatamente, essa jararaca de muitos, né? Eu tô falando de grandes, né? Jararaca de muito, não me contento, a minha ganância que gera exatamente que os planos de esquerda não deem certo. Murilo, você não quer ser a cobra coral, não? A cobra coral, nem pensar. A cobra coral... É aquilo que aconteceu com alguns escravos, Marombeiro Mirim. Infelizmente, isso é um hábito rudimentar de alguns escravos. O Murilo, ele é lelé. Fica meio lelé na cuca. É aqueles que não fizeram a capoeira, é aqueles que não aceitaram nada, e a única coisa que aceitaram é sujeição. Você vê muito. Na realidade, você vê na nossa cultura aqueles que aceitaram qualquer coisa, entendeu? Muitas das vezes entregava os próprios planos dos outros amigos por causa de um prato de comida, alguma coisa assim. Alguns eram pessoas de bem, querendo ou não quero guerra, né? Só quero viver, cuidar da minha família ou cuidar de mim. Mas é complicado. O povo preocupado com política, isso aqui é por... Exatamente, para ser sincero, eu não tenho um posicionamento político. Eu olho instituições, eu olho caminhos, eu olho aquilo que eu vejo, aquilo que é sustentável. Isso que eu falo não é verdade? Periculosidade, ferocidade, fatalidade, letalidade. É exatamente isso. Nós, querendo ou não, a nossa grande maioria, nós somos jararaca. Infelizmente, tudo que eu não quero produzir. Jararaca só é problemático entre si mesmo. Gera problema para si mesmo, entre os próximos, sempre está em busca de problema. Vamos supor, a jararaca que sentenciou Jesus e se libertou Barrabás.
Foi a jararaca. A injustiça que sofre acaba querendo passar a outro. Entendeu? A cascavel não. A cascavel, querendo ou não, ela é aguerrida. Né? Ela não busca, né? Eu tenho um amigo que ele tem uma fazenda, ele falou, cobrinha desgraçada, essa tal de jararaca. Ele me mostrou uma vez, ele trabalha na fazenda, ele capinando o mato, uma porção. Eu falei, desgraçada, essas desgraçadas. Aí ele falou, essa eu não quero ser, essa, né, é cascavel e coral também não quero ser, não. Cascavel é charmosa, né? Tem charme. Né? Querendo ou não, a cascavel tem charme. O crime organizado mesmo, ele não é nem jararaca, nem coral. O crime organizado mesmo, ele tem parâmetro cascavel, ele tem charme. É aquilo que é apaixonante, aquilo que fez a Arlequina, né? Se apaixonar pelo Coringa, é a energia ali, a energia que é emanada daquela ação. Se você vê das grandes máfias, né, da tríade, né, da máfia russa, da máfia japonesa, né, então é a energia que eles emanam. Né? Você sabe que não tem coisa muito boa ali, mas a energia que eles emanam, a energia dos lugares que eles dominam, que é essa energia da cascavel, é uma energia, querendo ou não, muitas pessoas que fazem pesquisas, tanto no Japão, né, o Japão é que tem mais as portas abertas para pessoas fazerem pesquisa, fala, é uma energia, querendo ou não, embriagante, sedutora. Só não pode ser cobra verde, que não tem veneno nenhum, que não tem veneno. Cobra verde é aquela que pelo menos se esconde bem no mato, né? Bem camuflada dentro do mato, né? Dentro de uma... Eu assistia muito vídeos assim, e eles foram caçar uma cobra verde. Imagina caçar uma cobra verde em cima de uma árvore. É a mesma coisa de buscar um gato preto no escuro. E o gato preto não tá lá, entendeu? Pelo menos quando ela respeita o habitat dela. Nosso amigo Queiroz, ou vamos ao nosso primeiro Hertimi nosso primeiro Hertimi. Onde está o nosso Hertimi, Marombeiro Mirim? Primeiro Hertimi dessa manhã. Obrigado, primeiro Hertimi do nosso dia do trabalho. Já pensou? A gente tira o capacete aqui, aí bota, quando tu vai botar tem uma jararaca. Essa é o que a jararaca faz. Eu mandei primeiro Redmi, nosso amigo Redinho. Muito provavelmente eu não vi, ou foi na nossa outra live, a live caiu. Nosso Redinho entrou depois. Tá certo? Então vamos mandar Redmi do nosso amigo Redinho, atrasado. Muito provavelmente mandou mesmo, eu que não devo ter visto. Nosso amigo Young Heaven. Mestre, como fazer aulas de artes marciais comigo? Eu não sou professor de artes marciais, né? Eu só gosto de praticar, eu só gosto de filosofar um pouco, entendeu? Né? A minha arte marcial é os meus treinos, né? A minha filosofia, a minha forma de ponderar. A forma que eu trato as artes marciais como filosofia, como mecânica, como ferramenta de mecânica, né? Essa é a minha arte marcial. Nosso amigo Alex Love, obrigado, sabe, né, mestre? Você sente falta de fazer os seus vídeos antigos? Nenhuma, marombeiro. Pra ser sincero, eu tava assistindo os vídeos meu antigo, arrastando o móvel ali, querendo ou não, arrastando o móvel, sacudindo corrente, né? E eu senti uma certa melancolia quando o vídeo tem um caráter, tem um teor bom. O nosso amigo Daniel, ele postou uns vídeos meus que eu olhei assim e falei assim, cara, esse vídeo tem um teor bom, um teor gostoso. Se eu soubesse fazê-lo hoje em dia, seria legal o assunto. Mas ali eu tava arrastando o móvel, né? Arrastando corrente, eu tava lutando contra a correnteza. A minha correnteza não é ser extrovertido, não é falar, entendeu? Né? Quando eu tava com aquela touca preta na mão, fazendo papel de guardião. Então, querendo ou não, olhando os videozinhos, falei, essa história, essa ideia que ele tá trazendo é muito legal.
Entendeu? Mas foi o seu tempo, né? Aquilo que eu falo para vocês. Aquilo só está diluída no agora. Em determinado momento encontrarão na hora certa. Nosso amigo Gago da Praça. Opa, mestre, dá uma dica para ficar nos treinos do dia a dia. Bom, aquilo que você busca, também busca por você. Então você precisa renunciar àquilo que atravaca seus caminhos, que muitas das vezes são coisas boas, são coisas legais, e se alinhar ao seu novo sonho, aos seus valores. Então muitas das vezes eu preciso renunciar. É a bebida, é aquilo, é o futebol, é a churrascada de final de semana, por aquilo que eu me alinho, eu me rodeio daquilo ali. Quando eu faço o centro energético daquilo ali, aí já não tem que me tire daquela ação. Entende? Então, esse é o princípio primordial de eu me alinhar com os meus objetivos. Ó. Ainda tá grudado aqui na bolinha de árvore de Natal. Dia tal, às 7 horas acontece. Entende? Então isso aqui, dia tal, às 7 horas acontece, pode ser o dia que, vamos pro bar, vamos encher a cara, vamos lá pra Uruguaçu, vamos lá pro não sei aonde, né, encher a cara. Ou pode ser o seu treino de segunda que precisa ser sagrado. Né? Quando você começa a segunda com o treino, você tem força para ir pra sexta, mas quando você começa da terça, já não. Tô tudo atrasado, eu não fiz o treino de perna hoje não. Então hoje é o dia de perna e hoje é o dia de cardio. Querendo ou não, é a combinação pior que pode existir no universo da musculação. Entendeu? Por isso que eu tô aqui no dia de trabalho, universidade, dia de trabalho, né? Dia de se ter trabalho. Entende? Então, quando você simplesmente, o teu laboratório do teu psicopata tá focado no treino, né? E não naquilo que é no lazer, né? Quando tudo tá rodeado, a energia é aquela energia que te empurra para frente, te empurra para exatamente favorecer o seu objetivo. Eu, em particular, quando eu engordei, quando eu fiquei fora de forma, todos esses cartazinhos aqui se inverteram para bebida, né? Para ser sincero, vamos ao shopping. O shopping era referência de torre para mim, 2 torres de shopping. Falou em shopping, 2 torres de shopping, entendeu? Não existe shopping, não existe roupa, não existe praça de alimentação, só existe 2 torres de shopping lá. E depois das 2 torres de shopping, reunir os meus exércitos e sair devastando tudo que era bar que encontrasse pela frente. Então, aquilo que antes era treino, era ir ao shopping, era visitar exatamente as lojas de suplemento, ver uma coisinha, né? Comer alguma coisinha, né? No shopping, na praça de alimentação, se teve como referencial 2 torres de shopping e depois juntar os meus exércitos e devastar tudo quanto era bar, tudo aquilo que tem a redondeza e próximo do shopping. Então, por quê? Isso aqui mal utilizado. Quando isso aqui se inverteu, exatamente, né? Quando eu ia para o shopping, primeira coisa que eu ia para o shopping era o quê? Nas lojas de suplemento, procurar uma camisetinha, né, que se encaixasse bem para próprio corpo, aquela própria Centauro, essas lojas de esporte, um saquinho de pancada, uma luva de boxe, né, algo que fosse me ajudar na corrida. E em determinado, isso se inverteu de uma forma extrema, que a primeira coisa que eu ia no shopping, 2 torres de shopping. E tudo cego, tudo escuro, o único que estava plantado era isso aqui. Entende? Então é isso que precisa ser buscado dentro de você. Eu preciso entender aonde que está a minha prioridade e automaticamente eu me energizar dentro dessa ação. Nosso amigo Nathan, mestre, queria ser uma pessoa mais centralizada, mas sempre me perco na luxúria. Algum conselho? Exatamente. Se você não entende o mal daquilo, se você vê o mal que aquilo traz para você, você vai começar a se posicionar ali, o yin e o yang, o bom manejo do seu yin e do seu yang em cima daquele mal. Se aquilo ali, né, ele te ataca como o mar, você vai atacá-lo como uma montanha. Se aquilo ali te ataca como uma montanha, você vai atacá-lo como o mar, e automaticamente é onde você vai desenvolvendo o jogo.
Porque, querendo ou não, tentação, os vícios da carne é um jogo de sedução. Então, se você cede, você está engodado. Se você não cede, você não é engodado, entendeu? Então é exatamente isso que você precisa entender. Eu não posso, eu sei que aquilo me seduz, mas através da ação daquilo que me seduz, ó, consegue ver a cascavel, ó? Isso não é sedutor? Eu sei que aquilo ali me seduz, mas através do som de sedução eu me afasto daquilo ali. Ao invés de me aproximar, na maior parte das vezes os vícios da carne faz a gente se aproximar, principalmente se tiverem coisas determinadas assim, como isso aqui. Entende? Então aquele som, ó, aquele sonzinho acaba me chamando a minha atenção. Né? Mas você tem algum sensor que diga da onde que está vindo o som? Muitas das vezes não, e às vezes o som já está bem no teu calcanhar. É quando as coisas já não tem mais jeito, entende? Então é exatamente você entender os mares e saber fazer o bom manejo do yin e do yang, aquilo que eu faço na nossa corridinha, né? Na zona de abismos, onde verdadeiramente é perigoso. Né, onde eu tô caminhando, correndo na calçada e tem aquilo que passa que tá na rua, na estrada, né? E aquilo que vem, que para, às vezes passa um carro preto, cheio de gente armada, sai tomando turno de assalto e você fica sentado, chorando, né? No meio-fio. Entendeu? É exatamente ali que eu aprendo a me posicionar. Eu correndo na minha calçada, automaticamente, a primeira vez eu caí, mas ó, apareceu lá o farol, já abro pra dentro. Parou, já saio correndo pra dentro para dentro do morro, pra dentro do mato. Já com uma lâmina de ramo na boca, me sujando todo de mar e me escondendo atrás de uma árvore. Entende? Quando você vai desenvolvendo isso, as coisas vão, né? Vão sendo entendidos automaticamente. Bom, o carro parou, viu que eu corri para dentro do morro, para dentro do mato, né? E automaticamente já estou invisível ali dentro, ele vai embora, né? Automaticamente o carro passou, né? Passou. Aí você percebeu que o carro parou e corre de novo para dentro do mato, dentro do morro, já com a lâmina de rambo entre os dentes, se sujando todo de barro e escondido atrás de uma árvore. Então você percebeu? Antes não, o carro parou e eu fico lá que nem um dor de pau. O carro voltou e ele me assalta. E ele leva tudo. Né? Aí o que? Moto, mestre? Moto é pior, né, mestre? Moto é pior. Moto, querendo ou não, moto ela vai sair entrando ali dentro, mas muito provavelmente ela não vai querer entrar dentro do morro, dentro do mato, com você, né? Com a lâmina de rambo, todo sujo de barro, né? Atrás de uma árvore. Mas ainda assim, moto entrou, tu já abre mais ainda, porque o carro ele não vai ter como entrar, não tem árvore, mas moto não, moto ela sai entrando, ainda mais se for moto de crocha, entendeu? Né? E se der azar, ele ainda entra dentro do mato, dentro do morro, entendeu? Mas aí você já se posiciona, né? Pra ser sincero, eu só tomei um susto até hoje, que foi o quê? Bicicleta. Bicicleta. A bicicleta foi onde me deu um arrepio. Entendeu? Simplesmente eu dentro da nossa corrida, eu ensinando vocês o bom manejo do yin e do yang, a moto aí, vinha, a gente saía entrando, o carro passava, olhava para trás se o carro vai parar, a gente já pertinho na boca do mato, na boca do morro, automaticamente a gente correndo uma bicicleta. Quando eu olhei a bicicleta do meu lado, por quê? Bicicleta é o quê? Silenciosa. Né? Quem me ensinou sobre a bicicleta foi o Royce Gracie. Ele falou, Royce Gracie, hoje em dia, né, a carne que ele consome, a proteína que ele consome é caçada, né, lá nos Estados Unidos, ele caça, né, aí ele falou, para caçar esses negócios, se tu for de jipe, se tu for de coisa assim, tu faz mó barulhão, né? Tu espanta tudo, aí tu vai ficar lá que nem um dois de paus né? E com a espingarda na mão, espera do bicho, o bicho não tá lá. Então muitas das vezes a gente deixa o carro, as coisas lá atrás e vai de bicicleta, isso quando vai andando. Né? E automaticamente é onde ele caça, né? Os animalzinhos dele, a fonte de proteína dele. Né? E eu tava com isso na cabeça, né? Naquele dia foi quando exatamente eu tô na corrida, passava a moto, a gente saía entrando, passava o carro, camburão, van, ônibus, tudo no sistema, até o momento que eu tô conversando com vocês, quando eu olho a bicicleta do meu lado. Entendeu? Então é isso, é esse grau de preparação, de entendimento, que é um abismo. É isso aqui que eu explico.
O bom manejo, o entendimento, fazendo a energia fluir. Aí, ó, quando o mestre chinês ele fala que alguém tem que chorar para a lei ser aplicada. Alguém tem que chorar agora para aplicar a lei. Né? O que você entendeu? Né? O que você entendeu? O que você entendeu aqui? Preto, branco, pontinho branco, pontinho preto. O que você entendeu? Ah, eu entendi exatamente isso. Bom manejo, né? É eu entender, né? Que ora eu faço o iluminado, ora eu faço a escuridão. Ora eu faço o pontinho branco, ora eu faço o ponto negro. E, em todo caso, sair correndo para dentro do mato, para dentro do morro. É quando a lágrima mais pesada, ela surge aqui. É o entendimento, é a sabedoria, é a compreensão. Né? É o bom manejo, né, do yin e o bom manejo do yang. É aquilo que a gente faz na nossa corrida, quando eu chamo de zona de abismos. Aqui, ó, vamos lá. Foi uma grande felicidade, é claro, né? Uma vida de alguém, que aconteceu com o nosso amigo Jorginho. Por que o nosso amigo Jorginho teve a vida ceifada pela onça? Por quê? É aquilo que eu falei pra você, excesso de ser gente boa, excesso de confiabilidade. Ah, é um animal da natureza, né? Ele já deve estar acostumado comigo, com o meu cheiro. A gente não é um animal, é um bicho. E exatamente, excesso de confiabilidade, excesso de ser gente boa, que simplesmente ceifou a vida, a onça ceifou a vida do nosso amigo Jorginho. Deu nem chance de defesa. Né? Principal, viu? As pessoas já fazendo piada, né? Jorginho, que não sei o quê, né? As marcas da pata de onça lá. Exatamente. Por quê? O que foi ignorado aqui? As zonas de abismo. Né? Se aquela onça aparece, se ela sai correndo para dentro de você, como é que você vai resolver isso? Isso não foi calculado em nenhum momento, não tinha um cachorro ali. Né? Querendo ou não, podal de cortar cana, né? Não é resolver em nada, né? Uma espada não é resolver nada, mas os cachorros já iam ajudar, porque os cachorros eles sentem o cheiro, já late, e antes dela pegar o ser humano, ela vai traçar o cachorro, entende? Então ele não fez preparação nenhuma para dar tempo para ele sair correndo para dentro do mato, dentro do morro. Quando ele tentou sair correndo para dentro do mato, dentro do morro, é aquilo que eu falei para você, da nossa lei, do nosso Oyabu. Falar, eu não vou. O Oyabu diz para falar, olha a faca, e depois dizer, não mexe com quem tá quieto. Não, a gente, ó, né, para ser sincero, dentro dos nossos exércitos aqui, para preservar nossos soldados, a gente só avisa quando tiver o quê? 1 milímetro. Cadê a régua de alumínio? Só avisa quando tiver 1 milímetro de distância do adversário para não dar chance de defesa a ele. Entendeu? É por isso que se tem interfone, por isso que se tem campainha, por isso que se tem vigia nos portões, tem alarme, o alarme VeriSUS, essas coisas todas, para o quê? Para avisar e dar tempo de você se organizar. Zona de quê? De abismo. Como diz um mestre de Muay Thai, que é dono de uma companhia de segurança privada, VIP, ele fala, um VIP não tem rotina. E quem que era o VIP? Ali, na fazenda, era o Jorginho. Um VIP não tem rotina. O animal, ele analisa a rotina. Ele vai olhar a rotina, tanto que ele estava esperando ali. Você viu o animal abaixado? Esperando ele ali. Entendeu? Porque o animal, ele não tem um relógio igual do ser humano. O animal, ele entende a rotina, igual quando eu levo o cachorrinho para passear, quando ele começa a balançar o rabinho, quando ele começa a latir, porque é o horário do passeio dele. O animal é a mesma coisa. E o animal, ele sente nas entranhas a facilidade que é aquele ser que ele está estudando. Está falando, ó, ele está olhando, ele não está calculando com a mente humana, mas ele está calculando com a mente animal. Ó, aquilo ali não tem velocidade igual um cervo. Cervo sai disparado e eu já tô velho, eu não consigo correr, mas aquilo ali, olha só a velocidade máxima dele. Não vai. Né? Ah, você tá vendo a movimentação dos braços, essas coisas assim? Não tem galhos que machuca, não tem pontas. Não vai. Entendeu? Ah, você tá vendo, né, que querendo ou não, ele parece estar cansado, né? Porque o animal ele entende quando é mais jovem, quando é mais velho, quando é mulher, quando é macho. Então o animal ele tá olhando a presa fácil que está ali, a tudo aquilo que o Jorginho ignorou.
Aquilo que o Zika P, ele fala, tio, eu quando eu dou os meus botes, quando eu faço os meus arrastão, tio, eu olho aqueles comedor de meleca ali. Se é comedor de meleca, eu sei, aquele ele não vai correr atrás de mim. Eu vou puxar, vou sair correndo, ele não vai correr atrás de mim. Pior, se ele começar a correr, eu sei que ele não vai, eu vou entrar no meio dos carros e ele vai desistir. Aquele ali não, aquele outro ali, ele vai correr atrás de mim. Vai sair correndo, vai me dar um bicão por detrás, vai sair me bicando depois, e aí eu vou ter que nascer novamente. Então, se tem uma criança de rua, um trombadinha, ele estuda, né, a presa dele, né, foi aquilo que o Jorginho ignorou. Né, ali um cachorro, um cachorro não adianta, né, um cachorro é virar jantar todo dia, né, mas assim, pelo menos assim, uns 3, uma matilha, né, uns 4 ou 5 cachorros já ajudaria muito. Mas por que o Jorginho se foi, teve a vida ceifada? Excesso de ser gente boa. Confiar demais dentro de uma situação que não deve se confiar. Quando você lida com animais, você está lidando com mecânica. É máquina. É aquilo que pega, puxa, dilacera e só depois se alimenta e vai embora. Tanto que a onça voltou. Ser humano não. Ser humano pega, puxa, dilacera e não volta nunca mais. Ninguém descobre. Tanto que ela voltou ou ficou perto porque levou para o local de refeição dela. Então, quando se trata de animais, você está lidando com o quê? Com máquinas. Exatamente isso. Na realidade, isso existe, Marombeiro Mirim. Isso tem um nome. Isso tem um nome, quando você alimenta os animais, né, da fauna, e os animais eles começam a se aproximar daquilo ali. Na realidade, eles não gostam de aproximação. Mas quando eles passam a se acostumar com a aproximação, é quando ele está estudando os seus hábitos também. Entendeu? Então, isso que tem um nome. Isso tem um nome quando você começa a alimentar esses animais. É por isso que não é interessante você alimentar esses animais, entendeu? Próximo de você, porque o que é que acontece? Né? Ele começa a estudar, né? Eles começam a se aproximar. Esses animais não gostam de proximidade. Você já viu um urso correndo de um pitbull? Você nunca viu. Por que o urso corre do pitbull às vezes? Porque o urso ele não está acostumado a receber resistência. Dentro do mato, ele é soberano. Mas o pitbull, ele é criado dentro do doméstico, ele nunca viu um urso. Então ele acha que tudo que ele tem que latir e tudo ele tem que proteger. Então muitas das vezes quando o urso corre do pitbull, ele tá correndo porque ele tá falando que é algo que é desconhecido a ele. Tipo assim, tudo quanto é bicho aqui dentro do mato, eu apareço, ele bota medo e ele sai correndo e eu mato. Por que esse de bicho, ele tá latindo pra mim? Isso é estranho. Agora, quando o urso começa a se aproximar, começa a olhar e considera, ele ali, né? Ele é um mosca morta. Aí é quando o urso ataca e não tem mais jeito, entendeu? Foi o que aconteceu com o Jorginho. Né? A onça já tinha proximidade ali. Muito provavelmente ele alimentava, ele jogava as coisas ali. Já viu um urso, mestre? Só no jardim zoológico, Marombeiro Mirim. Né? Para ser sincero, existem muitos registros desses ursos que simplesmente devoraram carne humana e automaticamente só, inclusive no Japão. Se você pôr no Google, né, a maior parte né, de animais que devoraram carne humana e permaneceram, né, até ser abatidos, foram no Japão, urso. E não era, né, aqueles ursos animais grandão, entendeu? Né? Então os ursos, eles são isso também, né? Tanto que eu tenho um personagem que se chama Tada Novai, né? Inclusive eu interpretei, era um personagem que eu fiz assim fluentemente. O que é Tada Novai? Ele é um urso parecido com Zé Colmeia, né? Eu botei aquele boné bem esportivo, né? Bem fortão. E por que é Tada Novai? Tada em japonês, Tada é simplesmente, tá falando assim, simplesmente eu vou. Simplesmente tô fazendo. Simplesmente já estamos lá. Simplesmente já tenha como garantido. Então o nome dele, Tada, é isso. E vai é de ir. Mas por que a estrutura desse urso é assim? Porque é aquilo que eu expliquei para vocês, né?
Ele é um animal, e ele é uma máquina, ele é denso, ele é quadrado, a mentalidade. Então, quando ele está analisando a presa, ele está olhando quanto de esforço ele gasta, se a garra dele, quanto que pega para dilacerar, ele está entendendo velocidade, se ele dá uma arrancada, está dentro dos parâmetros dele. É tudo isso. Então, o que vai alimentando ele é a facilidade que aquela presa gera a ele. Né? Como é que se diz na arte marcial? Pouco esforço e muita eficiência. Então, o animal, o urso, né? Quando ele faz a primeira vez, até então ele não entendia. Depois que ele entende, ele compreende. Ele já olha o bicho assim. Bom, você é aquele que eu faço assim, já morre, já se abre, e eu como que nem doce, que nem um morango, que nem a Graciane Barbosa comendo ovo cozido? Sim, eu sou esse. Ah, então, diz adeus. Entende? Então, esse é aqui o meu personagem, Tada Novai. Ele foi feito, né, através dos ursos, né, que simplesmente se viciam em comer carne humana. Né? E exatamente isso que aconteceu com, né, essa onça, né? Não que ela se viciou, né? A gente nem sabe se ela já comeu outras pessoas, mas como ela já comeu, muito provavelmente, isso que é quase todos os biólogos, quase todas as pessoas dizem, já que se viciou, muito provavelmente, né, tem um forte tendencial a fazer novamente, a comer novamente. Squeeze, nesse caso, exatamente, é a mentalidade quadrada de entender. Entendeu? Você precisa pensar como um animal. Né? Então você precisa andar para trás, andar para trás, andar para trás, andar para trás e trabalhar facilidade. Trabalhar instinto e não racionalidade. Entendeu? A racionalidade, o que faria? Faria aquela onça ir lá, girar a maçaneta, entrar e devorar ele dentro de casa. A animalidade, o instinto não. Ela está dentro do mato já estudando, como se fosse um guerrilheiro. Estudando, né? Exatamente, já pegou o tempo, o timing, a hora do passeio que o rabinho começa a abanar, e a hora que simplesmente ela se alimenta. Ela começou a calcular por aquilo ali, entendeu? Já vi ursos no circo, trabalhei e são meigos são meigos amáveis dentro do circo. Para ser sincero, um dos piores animais de se fugir são ursos. As pessoas dizem que lobos também são muito ruins porque lobos são perseguidores. Se você conseguir fugir de um urso dentro de uma arrancada e sair do raio dele, ele desiste. Os lobos, eles dizem que eles não desistem. E Toca, você aceita ser chamado aqui em live o seu nome ou somente mestre? Todas as coisas, qualquer forma. Tá dando vai. Qualquer coisa eu tô atendendo, né? Desde que esteja dentro dos meus parâmetros de possibilidade, tá dando vai, entendeu? Pessoal, 5% não tem jeito, vou precisar desligar o nosso canal. Né? Foi uma honra ter estado aqui com todos vocês, né? Vai se desligar aqui a live sozinho. Então não tem jeito. Vamos finalizar uma salva de os nossos 2 canais, né? Até a nossa próxima live. Hoje o 1º de maio vai ser fogo. 1º de maio, ó. O que eu tenho pra frente aí? Tenho a nossa corrida na madrugada. Tem que treinar a perna. Parece que eu deixei tudo de ruim, né? Se fosse pelo menos assim um peitoral, né? Treinar a perna e depois correr. Bom, tá dando vai, né? Vai cair naquilo que precisa ser feito, né? A gente já tá analisando a estrutura, e quando a gente movimentar a mecânica, as engrenagens, vai dar certo? Vai entrar dentro das engrenagens e vai ser absorvida? Sim. Então, estaremos lá. O homem odeia exercitar a perna? Antigamente, sim. Hoje em dia, isso tem caído mais por terra, entendeu, Marabeira? Mas o homem, querendo ou não, o instrumento de exuberância do homem é peitoral e braço.
né? Hoje em dia, as pessoas estão dando mais ênfase, né? Quando chegou essa geração assim mais delicada, ao abdominal definido, né? As peças, um glúteo. Mas antigamente não, antigamente mesmo era exuberância mesmo, era peitoral e braço. E mulheres exatamente o inverso, né? Que era já a parte dos membros inferiores. Então, pessoal, aqui vamos finalizar. Até a nossa próxima live. Os